mas ele vai explicar as condições. Eu procurei o Conselho Fiscal e eu achamos demais o parcelamento. Aí eu sugeri à unidade que ele poderia solicitar a Assembleia, como a Assembleia é soberana. Se a Assembleia der ok, o condomínio acata, tá? Aí está aqui o senhor, que é o advogado dele, né? E vai explicar para vocês aí as condições, tá? Esse processo é antigo, foi movido no passado, 2018, foi movido? 2018. Foi movido em 2018, já está em fases finais na Justiça. E por isso que ele está aqui para falar. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade que você me deu poder vir aqui conversar com vocês pessoalmente. Eu sou advogado do seu Leandro, ele está aqui e a gente veio expor para vocês uma situação que a gente está tentando resolver há muitos anos já, desde 2020, da época que o outro síndico, o senhor Marcelo, estava aqui com vocês no condomínio, tá? Então vou fazer uma breve explicação só para contextualizar e explicar o que está acontecendo, tá? O seu Leandro, ele veio morar aqui desde 2010, foi um dos primeiros moradores. Ele desde o início nunca teve nenhum problema com o condomínio, sempre foi um bom vizinho, não teve nenhuma ocorrência, tá? Só que em 2017, na época que teve a crise do petróleo, Lava Jato, infelizmente ele perdeu o emprego. Isso foi um fato notório, todo mundo aqui consegue lembrar, foi pauta durante muito tempo. E nesse período, tá, ele ficou, de agosto de 2017 a abril de 2018, ele ficou com, Leandro, se estiver falando alguma coisa, pode me corrigir aqui, tá? Ele ficou com esse débito em aberto na época que ele perdeu o emprego. Tá? Logo assim que ele recuperou, tá, logo assim que a economia voltou a girar e ele retomou o seu emprego, ele voltou a adquirir com os débitos condominiais e desde então ele prendia todos os débitos dele, tá? Desde 2020, né, que ele voltou ao mercado de trabalho. O que acontece? Nessa mesma época, em 2022, ele procurou o senhor Marcelo para fazer um acordo, regularizar o que ele estava, só que o processo já estava tramitando no Fórum da Barra. Ele conversou diversas vezes com o senhor Marcelo junto ao senhor Marcelo, junto com o advogado na época. Depois ele formalizou as termos e meios. Em 2022, ele pedindo oportunidade de ficar adimplente. Na época, o valor estava 30 mil, tá, na época. E se tivesse feito um acordo naquela época, ele já tinha quitado. Ele até hoje ele mora aqui, porque é a única residência dele. Eu acho que o desemprego, eu acho que é um fato comum que todo mundo pode entender de alguma forma, porque se não passou, conhece alguém que passou por um momento difícil. Eu acho que a gente só está vindo aqui porque se trata de um processo judicial e já saiu da esfera daqui, a gente já está na parte da justiça. Então, assim, a gente veio porque é a nossa última chance. E como é um processo que a gente já tentou de todas as formas regularizar, tanto eu como o Tico Calzídio, a gente está apelando a vocês de uma forma assim, que ele realmente quer ficar de cliente do condomínio, só que com um valor desse tão alto, ele não consegue adquirir. Porque judicialmente ele teria que dar entrada com 30% do valor, uma dívida que está 90 mil, ele não tem para pagar. Judicialmente, e o restante parcelado em 6 vezes. Então vamos lá. Ele procurou, tá, em 2022, não conseguiu sucesso. Ele desde então ele está pagando, ele paga sempre antecipado as dívidas dele, os débitos condominiais. Tá? Hoje, o valor da dívida, tirando as questões de justiça, porque eu não vou entrar no mérito, porque vocês não têm nada a ver com as dívidas judiciais, o débito condominial está por volta de 66 mil. Tá? O seu Leandro, ele sempre pagou todas as
O gerador, ele vem pagando há 8 anos. A obra da fachada, há 3 anos, ele também está adquirindo. Existe, inclusive tem um processo com o preciso, porque eu consegui escutar aí também por alto. Existe também, que foi elencado aqui, um outro processo também de uma dívida condominial, que foi, eu não sei de que forma, mas foi aceito um parcelamento. Tá? Já tem um parcelamento ocorrendo com uma plata condominial qualquer, que eu não vou saber dizer. Mas eu vim hoje realmente falar aqui sobre o caso do Leandro. Tá? Então, assim, lembrando, se naquela época fosse feito o acordo, já estava quitado em 2024. Tá? E hoje, a nossa proposta de parcelamento é uma entrada de 10 mil e parcelas de R$1.000. Para eles, já soma um valor de equiparando a um outro cota condominial. E é a única forma que ele tem de quitar. Ou eu acho que isso pode acontecer com todo mundo. É a única forma que ele tem de quitar essa dívida. Ele vai continuar no condomínio. Ele continua adimplente, ele não é uma pessoa que sumiu. Tem um outro processo que está elencado na dá licença. Desculpa. Só porque eu queria realmente que vocês entendessem. Existe um outro processo que a devedora sumiu e não é o caso dele. Ele continua morando aqui, continua adimplente. Se fosse uma pessoa recorrente, ele estaria adimplente de novo, inadimplente de novo. E não é o caso. Só uma dúvida, ficaria a entrada de 10 mil e quantas parcelas? Isso daí. Então, se a dívida é 66, a gente vai tirar. Ficaria de 66 ou dos 90? Que foram 2 casos. Não, 90 mil judicialmente. A dívida total e Essa honorários. diferença de 30 ele resolve na justiça. Ele vai decidir de outra forma. Então, para o condomínio seria os 10 mil e os E parcelas de R$1.000 por mês. 56 mil. Isso, exatamente. Fixas. Só para definir aqui, tá? A dívida de torno de 90 mil porque, além da taxa condominial, etc. e tal, tem uma série de despesas honorários, de judiciários lá, sucumbência, etc., que tem que ser paga. Quem paga é o devedor, tá? Então, a dívida está na faixa daquele valor que ele falou, R$90 mil. Quando faz o acordo, tem que fazer o acordo da dívida inteira, ok? Porque o advogado não abriu mão da sucumbência dele. Não, perfeito, mas aqui a gente tem que fazer uma diferença entre dívida processual e dívida condominial. A única coisa que faz ele perder o único imóvel dele, que ele reside, é a dívida condominial. É por isso que estamos aqui, porque as dívidas processuais, isso a gente vai decidir em outro momento. Por isso que aqui a gente não tem a possibilidade de parcelar questões de honorários e dívidas no processo. A gente está falando de dívida condominial, que é onde ele pode perder o apartamento. E a gente conseguindo parcelamento, a gente pode suspender os atos de penhora e avaliação do bem que está tramitando na justiça. Esse detalhe que ele falou de separar a dívida do condomínio com a dívida processual, eu não tenho argumento técnico para debater, porque eu não sei, realmente eu não sei, não tenho um advogado em todo momento para falar sobre isso. O que eu sei é o que eu costumo acontecer nos condomínios. Existe uma dívida X, essa dívida é crescida de honorários, sucumbências, greves, etc., lá da justiça, né? E quando é feito acordo no montante inteiro. O senhor advogado falou que pode separar a dívida do condomínio com a dívida da justiça. Eu não sei responder se isso procede ou não, se eu quiser. Eu não sou advogado. Geralmente, alguns outros processos, geralmente quando a gente faz com o advogado, a gente consegue parcelar tudo, porque aí entra as custas do advogado junto. Tá? Como aqui é uma assembleia condominial, eu vim falar só da dívida do condomínio. Mas, de fato, existem outras dívidas do processo, que a gente já, com o padrão do seu Luciano, a gente pode, de repente, abrir uma proposta hoje já, tendo visto essa situação, a gente não entrar depois no buraco dele, eu vou passar a vontade com vocês, eu vou trazer o valor total do processo para eliminar o processo, até porque alguns valores lá processuais o condomínio também vai receber. Então, assim, retificando aqui, realmente ficaria no valor de 90 mil, tá? E aí, tirando 10 mil de entrada do seu Leandro, as parcelas de R$1.000 por mês até liquidar a dívida
essa é a proposta, essa é a votação que vai ser apresentada aqui. Eu gostaria de pedir a compreensão de todos, da sensibilidade na hora de analisar esse caso, tendo em vista todas essas peculiaridades. Na prática, o governo estaria aceitando, estaria concordando em receber essa dívida em 10 anos. 10 anos, 80 meses. Eu não sei juridicamente, eu acho que assim, a proposta ela tem que ser vinculada a ele manter as cotas atuais em dia. Se a partir do momento que ele não manter as cotas atuais em dia, o acordo seja eliminado. Segundo ponto, eu acho que teria que ter pelo menos aí uma correção pela TR anual, porque senão você está perdendo muito dinheiro por causa de depreciação, de juros, etc. E aí o advogado me fala, se ele vender o apartamento, você teoricamente você tem que ter um certificado de não certificado, de condomínio da regia e etc. Na venda desse apartamento, que é uma cláusula que a dívida tem que ser quitada imediatamente. São três colocações. Primeiro, correção pela lei. Claro. Se resolver vender. Não, nada consta. Senão o acordo é cancelado. E a terceira, na venda do apartamento, ter uma cláusula que imediatamente a dívida tem que ser quitada e não mantida o prazo. A respeito da atualização monetária, em relação às débitos, qualquer um débito que a gente tem, quando a gente fixa o parcelamento, a gente fixa um valor total, porque senão vai ficar sempre os juros, vai ficar sempre uma remanescência, porque vai estar sempre atualizando. Então, o comum hoje na prática de dívida... Já tem 60 mil de juros, cara, já tem que colocar mais em juros. Óbvio, a gente vai atualizar junto ao escritório É da foda. dívida, chegando no valor da dívida, faz esse parcelamento. Mas aí você está falando que a dívida está fácil tal. Ou seja, 100 mil. Então ele vai pagar em 3 anos, então você vai pegar 100 mil, mais a coleção dos 3 anos que é 30. Não, na verdade a gente vai pegar o valor corrigido e vai parcelar. Não, vai pegar o valor corrigido De hoje. de hoje. Mas com projeção da 3 Mas anos. isso é prática comum do mercado. A gente paga sempre o valor atualizado. O valor atualizado não, o valor atualizado com previsão para acabar as parcelas de 3 anos, é isso? Não. Leva para consultoria jurídica e para passar Tá, então vamos lá. Só para a gente botar para todo mundo. Essa proposta que eu estou fazendo hoje, ela foi feita a todas as instâncias do condomínio e os meus advogados. Tá? Todos foram negados, senão não estaria aqui. Hoje a gente veio conversar com a Assembleia porque ela é unânime nas decisões. Todas as decisões feitas em ideias têm que ser cumpridas. Judicialmente, quando se tem débito, ele não é atualizado conforme vai pagando. O valor fixo que está lá no processo, vamos supor, a gente vai atualizar junto ao escritório de advocacia do condomínio. Chegamos no valor, esse valor vai ser dividido conforme a minha proposta. Relativo às condições que foram colocadas pelo colega, são peculiaridades que vocês, depois, se vocês aprovando realmente a possibilidade de parcelamento, vocês podem deliberar as condições do colega. Uma coisa está vinculando a outra. E a prova, se talvez tivesse uma condição. o parcelamento para mim
tem que ser condicionante. Isso aí. E vocês, interessante vocês saberem que se a gente está aqui, realmente a gente quer diminuir. A gente não quer de novo depois entrar num débito, num buraco, para ficar realmente complicado para o Então, eu deixava a pessoa, eu não sei nem quem é a pessoa, nem quem me interessa, eu acho que ele não passa a gente por dificuldade, eu acho que se a pessoa está desde 2022 procurando uma correção, já não vai ser que é uma pessoa correta. Então, você tem muito Perfeito. Então, para mim, a divisão, se é 60, 80, 100 vezes, por mim, uma prova, todo mundo passa por dificuldade. Eu só acho que, aí você falou, só vamos as coisas que na minha opinião, teria que estar vinculado a manter o condomínio, as cotas atuais, e se vender o apartamento, a autorização do condomínio, aquela carta que a gente pega, está vinculado condicionado a quitar a dívida total e cancelar as parcelas. Eu acho correto. Não, sem dúvida, isso aí tem que existir mesmo. Isso aí tá certíssimo mesmo. Tem gente que faz. Isso aí tá certíssimo, tem que, isso aí não tem nem o que dizer. Vai lá, bota a cara, fala isso que eles aprovam. Você está precisando, pela minha opinião. Bota lá, fala, pessoal, sou eu, bora que sou um dos primeiros. Não fica coisa de se expor, porque você não vai estar se expondo, cara. Entendeu? Vai lá, fala lá. Pede para poder mandar para você poder fazer isso. Você vai perder teu bem. Porque ninguém tem pra julgar a tua vida, cara. O problema é que não passa. Ah, mas é porque assim, eu nem tenho o parâmetro técnico para falar sobre juros, sobre se vai ter que entrar, Cara, se vai ter que você vai lá e fala assim, ó, eu me proponho, eu quero isso. Normalmente, se eu vender um apartamento, eu quis. Bota que tá aqui. Bom, você já falou? Então, tendo feito esses adendos, se o Luciano permitir a votação. Só para resumir aqui para os senhores. Qual é a proposta deles? Tá? Seja lá qual for o valor da dívida. Vamos simular aqui 90 mil. Eles vão dar 10 mil, vai sobrar 80. Pagar esses 80 mil em 80 parcelas de 1.000. Certo? Perfeito. Por quê? O morador só tem condições de arcar com uma parcela de R$1.000. Se ele arcar com uma parcela maior, ele não vai conseguir pagar o condomínio mensal e mais a parcela. Tá? O que o morador Alexandre sugeriu, em vez de ser 80 de 1.000, vai ser 80 de 1.000 mais um reajuste para o índice. Isso pelo que eu entendi, pega o valor próximo. Você isso é bem, mas eu já entendi demais. Pelo que eu entendi, você pega o valor atual, vê a projeção, vai pagar 80 meses, vê o valor. Não tem projeção, Não, cara. na verdade, Já judicialmente. correu muita projeção, já correu muito tempo aí de juros. Ele vai apresentar o valor da dívida e vai ser o parcelamento. É assim que funciona judicialmente. Isso tem razão. A dívida for apresentada no condomínio, R$10.000. Vou pagar em 10 vezes, 10 mil. Fechou, não tem reajuste. Tá? Só que como foi uma